Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. A gente vai hoje continuar a nossa tentativa de ler aqui o texto do Freud. Se lembram, a gente parou ontem? Você ia falar sobre as três... Origens do sofrimento. Isso. Então, Eu ia dizer, a gente ia parar, as três coisas fazem a gente sofrer, é isso. Três fontes do sofrimento, né? Então, se você não viu o vídeo de ontem, vê o vídeo de ontem, vou tentar colocar aqui, só que tá muito difícil a internet aqui, então qualquer atuação, qualquer operação, tipo, pra botar o vídeo de ontem... O Manuel não tá conseguindo lidar com as férias, ele não consegue ter férias. Isso aqui isso é férias? Mini. Você tá Uma trabalhando tentativa. e eu tô trabalhando. A gente tá trabalhando. Só Bom, que num lugar bonito. É, Já é alguma coisa, né? É incrível. De Então, biquíni. isso tem a ver com o tema do vídeo de hoje. Então, E aí, bom, enfim, então tenta ver. Mas hoje a gente vai tentar então falar sobre essas três fontes do sofrimento, do que faz a gente sofrer na vida e como é que a nossa atuação social, nossa história, nosso desenvolvimento tem a ver com a tentativa de vencer esse sofrimento e se isso é possível ou não. Tá? Vamos lá. Bom, então, ontem a gente tentou localizar, assim, a felicidade como uma relação entre o prazer e o desprazer, buscar prazer ou diminuir o desprazer, essa dualidade, assim, basicamente. Então, a gente tem que... O Freud, então, aqui nesse texto aqui, tá, gente, que a gente está usando. Ele, então, apresenta, então, uma possibilidade no sentido radical, que é diminuir os índices de desprazer, e a outra, no sentido radical, é buscar o máximo de prazer possível. Tá, de satisfação, prazer no sentido de realização de uma satisfação. E aí nisso entraria como modelo fundamental assim, o sexo, o gozo sexual, que seria o modelo que cria a nossa situação de prazer mais forte, e aí centralizado numa certa ideia de sexo mesmo, né? Só que aí então a gente poderia ter versões disso com as drogas, né? As drogas, os entorpecentes de modo geral, que tem a ver com essas situações de buscar prazer também. Ou de diminuir o desprazer também, né? Que pode ser, por exemplo, lá heroína, coisa e tal, ou as drogas taxa preta, assim, né? Você baixa o índice de desprazer. E tem também, a gente poderia pensar na nossa ideia de consumo também, como uma busca de satisfação. Bom, beleza. E aí, do outro lado, budismos, yogis e coisas e tal, e rebaixamento da busca. Rebaixamento da busca por satisfação. Bom, então vamos falar aqui. Até agora, nossa investigação sobre a felicidade não nos ensinou muita coisa que já não fosse conhecida. E se lhe dermos prosseguimento, perguntando por que é tão difícil para os homens serem felizes, a perspectiva de aprender algo novo também não parece grande. Já demos a resposta ao indicar as três fontes de onde vem o nosso sofrer. A prepotência da natureza, a natureza de modo geral, a fragilidade do nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. Por que a prepotência da natureza? Pensa, ele está escrevendo isso em 1930, né? Então tudo que o mundo natural que a gente não consegue resolver. Que pra gente nem existe mais natureza hoje em dia, né? A gente já venceu tudo, né? Se você pensar, daqui a pouco dá pra pensar que o corpo também é natureza, né? Então a morte, a doença, a dor... Não, a morte eu entendo, mas a prepotência... a prepotência da natureza em relação à nossa morte, porque pra mim a natureza é fonte de felicidade, não fonte de tristeza. Mas pra ele austríaco aqui em 1930, a natureza era algo que tinha que ser vencido, né? Por isso que a gente tá onde a gente tá. Então, aí que tá. Então aí, eu concordo, já é uma questão, essa aí é a primeira. Como se a natureza fosse um problema mesmo, né? Exatamente. Uma barreira para o nosso desenvolvimento e tal, quando na verdade esse é um pensamento muito antigo, né? Muito antigo e muito europeu, né? Nunca Tá ligado o microfone? Tá. Nunca dominaremos, aqui falando sobre a natureza e o corpo, nunca dominaremos completamente a natureza e nosso organismo, ele mesmo, parte dessa natureza, será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tudo bem, isso então não tem como vencer isso, e isso mostra então, segundo ele, o caminho para evitar o sofrer, que é lidar com a fonte de sofrimento que é social, relacional, né? E aí como que a gente lida com isso? Então aí o Freud vai pensar que o caminho da civilização e da cultura é um caminho para tentar aumentar a fonte de satisfação
Nesse sentido, assim, então a gente criou a cultura para conseguir lidar com a natureza, para conseguir vencer a natureza, para conseguir superar ela, e também a civilização também caminha para uma diminuição do sofrimento do corpo, né, das dores, da morte, um adiamento disso, né? Tentar vencer isso também. Mas então, nesse processo de culturamento, de produção cultural e de civilização cada vez de 30 para agora, aqui ele está falando das viagens de barco, do telefone. Ele fala, o telefone surge para a gente conseguir falar com o nosso filho que está longe. Mas se não tivesse navio, ele não estaria longe. Que é um pouco a questão que a gente vive aqui, né? Então, a internet aqui não funciona bem. Mas para que você precisa de internet se você está aqui? Né? Nesse sentido. Porque você precisa continuar postando vídeos no canal do YouTube. Exato, porque é o meu trabalho. Mas então, o ponto que ele vai então colocar em última análise aqui é que esse caminho cultural de potencialização dos limites do nosso corpo, ele fala que o homem, nesse processo de civilização, vai aos poucos abolindo a ideia divina, porque ele vai se aproximando de Deus com as criações dele, com a capacidade dele de viajar, por exemplo, de voar e de tudo isso. As noções divinas antigas, assim, né? A gente entra no avião, daqui amanhã a gente vai entrar no avião, em 3 horas a gente está no Rio de Janeiro. Isso é um surto, é uma maluquice. Mas, ao mesmo tempo, isso diminui o nosso sofrimento? Isso diminui o nosso índice de angústia? Né? Essa é uma questão, assim. Então, o caminho cultural, e aí ele chama o humano de um Deus protético, um Deus feito de próteses. É muito legal, né? Um Deus de próteses, a gente. Pensando no que a gente está vivendo hoje, a gente está quase vivendo próteses mesmo, né? Então, a gente não quer mais ter o limite do corpo. Mas, então, esse caminho, essa é uma pergunta, é difícil de comparar, porque quem que era mais feliz? Ele em 1930, a gente em 2019, um cara em 1500, o índio, a quem mora aqui em São Miguel do Gostoso, que não tem todos esses aparatos que a gente tem, que vive uma vida simples, é mais feliz, né? Porque está menos submetido à busca por mais satisfação, ou não é. Então, onde é que a gente acha essa vitória contra o sofrimento? Porque não é uma vitória, é uma negociação com o sofrimento, uma negociação mais razoável, né? Então, o caminho para a civilização trouxe vantagens ou não trouxe vantagens? Essa acho que é uma pergunta que muita gente se faz com muita frequência. A gente se faz com muita frequência. A gente então está aqui, por que a gente não vive aqui? Por que a gente não está aqui comendo isso aqui e tal, comendo peixe, e nadando e tal, e tal, e tal? Mas não tá, porque a gente quer outras coisas, né? Porque, então, por exemplo, a gente não quer... Mas isso também depende de onde você nasce, né? Porque se você nasce... porque é o problema todo do capitalismo, né? Se você não soubesse que existe coisas que você precisa querer... Que você precisa querer. Que você precisa querer, porque na verdade te entubam desde pequena que você precisa querer aquilo, você precisa querer a boneca, que você vai querer a boneca. Uhum. Se não tivesse isso, se a gente não tivesse esse sistema de produção de desejo, o nosso desejo também seria mais simples. A gente não estaria desejando coisas que a gente não sabe. É que nem uma criança. Eu não dou açúcar para crianças até 3 anos. Ela não sabe que existe açúcar. Ela não vai desejar o açúcar, ela não sabe que existe. Você nunca deu para ela um brigadeiro? Ela não vai querer o brigadeiro. Mas então você está propondo que um bom caminho realmente seria reduzir as construções de desejo, ideais. Porque a gente está o tempo todo sendo massacrado por comerciais e coisas dizendo para você, você tem que ter um celular melhor, você tem que ter... Não, eu concordo, mas isso vem junto com, por exemplo, os avanços da medicina. Isso vem junto com os avanços todos, tecnológicos então, ontem a gente estava ouvindo uma história Isso vem junto com, sei lá, com a Revolução Industrial. Se a gente não tivesse vivido a Revolução Industrial... mas isso diminui a mortalidade infantil, por exemplo, entendeu? É porque essas coisas estão meio conectadas. Ligadas, então, como é que a gente quer vencer o corpo? Mas... a gente morria com 50 anos, agora a gente vive as até os 100. crianças morriam, assim, nasceu, esse vingou, esse não vingou. Sim. Agora isso é muito difícil morrer uma criança, assim, é mais raro, né? Sim. Mas, então, até que ponto a gente está disposto a negociar esses limites, né? Porque não tem jeito, né? Você ganha por um lado... E perde por outro lado. E aí, mesmo na sua vida, pensando a vida que você vai escolher, então você vai escolher... Ele fala que o grande índice de prazer e de sofrimento está na relação amorosa, nesse sentido, né? O maior prazer possível é o sexual para ele, e o maior desprazer é o abandono amoroso e tal. Bom, isso acho que todo mundo aqui pode topar isso aí. A morte também, né? Mas
O problema é que a morte a gente não tem como escapar. A relação amorosa é uma escolha, em certo sentido. Então você escolhe ser abandonado, que diabos é isso? Por que você vai investir sua vida numa coisa que pode fazer tão mal? Mas, nesse sentido, o modelo de prazer e desprazer mais forte é o apaixonamento. Então, se você investir toda a sua vida nisso, você vai viver uma montanha-russa, mas ao mesmo tempo vale a pena isso. Por outro lado, virar um eremita, assim, um recluso, um isolado, também diminui essas coisas. Aí você não precisa da medicina, você não precisa consumir, você não precisa ter o tênis e tal, mas você não tem. Se você tiver uma sei lá o que no coração, você vai morrer, pronto. Não tem stent pra botar, não tem nada pra você fazer. Você vai acabar, com 50 anos, você não fez os exames que você tinha que fazer, as coisas todas, você vai, tudo bem, vai morrer. Mas é porque eu acho também que teve um momento do capitalismo em que a ideia de produção, que eu acho que agora as pessoas, isso tem que mudar, porque até por conta da natureza. A natureza está dizendo pra gente, olha pessoal, isso vai acabar, eu não vou continuar aqui sendo otária que nem eu tô sendo, isso tem a ver entendeu? com eles quiseram tanto vencer a natureza que a natureza realmente venceu. Não, a natureza não venceu ainda, mas na verdade é que a gente não lida com isso, a gente acha ainda, nós... Aí é a peça da Andréia lá, né? Que o Antígona? Que o homem é capaz de fazer navios e aviões e isso, mas o homem não é capaz de olhar para o outro homem e se... então, e aí... Ou para um animal, ou para a própria natureza. Sim. E falar, eu sou parte disso aqui. A gente se acha melhor do que a natureza, né? O homem se achou melhor do que a natureza. É preciso vencer a natureza. Quando a gente não deveria vencer ela. A gente deveria se entender como fazendo parte dela, né? Mas, amor, mas aí isso inviabiliza todas as outras partes. Não, porque a gente poderia ter crescido. Se o homem, na época da Revolução Industrial, se tivesse a consciência de que a natureza não é infinita, porque o homem achou que a natureza ia se regenerar para sempre. Sim. A gente vai vencer ela, mas ela vai continuar ali, entendeu? Não vai ter gás carbônico suficiente para destruir o planeta. Tá bom, mas então agora que a gente está vivendo isso, você acha que o caminho é eu acho que o caminho, eu acho que as empresas já estão fazendo isso, né? Já estão entendendo que elas precisam. Mas isso vai resolver o nosso sofrimento, porque isso sim, é porque quando a gente discute os campos sociais, a gente esquece que o campo social tem uma ligação muito forte com a nossa busca por prazer, satisfação e realização. Sim, mas a busca por prazer, satisfação e realização vem também de um ideal de vida que foi vendido pra gente. Se o nosso ideal de vida... Mas é porque, eu entendo o que você está dizendo, mas ele foi vendido, o capitalismo foi construído porque a gente também produziu coisas que levaram a isso. Não a gente, mas a gente foi caminhando para isso, por ter cada vez mais. A ideia de poder viajar de avião, por exemplo, quando o camarada fez lá o primeiro voo, você fala, caraca, isso é possível. Sim. E isso vem junto com a poluição que o avião traz, entendeu? Só que você vai não viajar de avião, isso é delicado, não é? Tem a ver com o nosso desejo de mais, entendeu? Que é humano, né? Que é humano, parece. Que o humano fala, então eu posso construir uma ferramenta. Em última análise, é a primeira ferramenta que você constrói, que você não topa o limite do seu corpo. Você fala, tá bom, mas se eu pegar um graveto aqui e fizer assim com isso aqui, eu consigo alcançar aquele negócio. E aí, bicho, a partir daí babou. Aí a coisa vai indo, porque isso não tem limite, você pode mais, você pode melhorar aquilo, aí você vai aprendendo aqui na cabeça, vai guardando memória, escrita, passando conhecimento e tal. É uma coisa humana mesmo, é louco, né? Pensando que a gente foi lá e a gente inventou a roda lá atrás, a gente fez o fogo, a gente... É como se fosse uma... Ele tem uma hipótese, perdão. É como se fosse uma coisa meio... um destino nosso mesmo, né? Que a gente não pudesse evitar, não tinha como evitar a Revolução Industrial, não tinha como evitar a Revolução Tecnológica que a gente vive agora. Não tem como. O ser humano vai querer construir outras coisas, outras formas de relacionamento, outras formas de crescimento e aí as coisas do budismo oriental e tal, são uma espécie de sabedoria de que a gente tem que segurar essa onda. Tem que segurar essa onda, senão faz mal. Tem que segurar o desejo, né? Mas aí é onde a gente discorda mais ou menos na vida, eu acho. Que segurar o desejo não dá. Não dá. Não acho que vai dar. Mas é porque é muito louco pensar que, tipo, a gente, sei lá, a gente ainda nasceu numa geração que não tinha telefone celular. Então, me lembro de falar no telefone e... Sim, ele nasceu numa geração que não tinha telefone. Ele nasceu numa geração que não tinha telefone. O Martim nasceu numa geração onde não só ele tem telefone celular, mas ele tem tablet, como ele faz assim na tela. Sim. Não que ele tenha, né? Ele não tem nada. Inclusive, a gente consegue
a gente Consegue ou escolhe fazer escolhe assim, né? deixar ele até um pouco distante, porque tem muitas crianças com 6 anos que são já estão tão lá muito conectadas, high-techs, muito conectadas, mas é pouco conectado. Mas é muito louco você pensar que agora você tem um negócio, você faz assim, você passa, você bota lá, banco, entendeu? Agora, você viu que estão... É tipo, veja o Years and Years. Já viram Years and Years? Tô sempre falando dessa série. Years and years. Years and Years. Anos e anos. Desculpa o meu inglês. Mas... Não, eu não tô falando. achei que você tava falando que eu tava... Years and Years. Não, é porque... Perdão, vai. Não, é isso, porque tem uma forma de hoje eu vi outro dia um negócio, quando eu fui buscar o Martim aquele dia na escola, de pagar, que é uma nova forma de você pagar. Que você não tem mais dinheiro, assim. Sim. Né? Porque agora a gente pode fazer o quê? Depósitos no celular, né? Você vai lá e faz um depósito pra você. Eu faço agora, rapidinho. Não sei o que, tá, te devo tanto, depositei pra você. Mas um negócio que você vai e você, no mercado, você paga assim, só passa o seu celular. Sim. Meu cartão de novo, débito, não precisa mais enfiar. Só de estar no mesmo lugar ele já passa. Isso vai dar ruim, entendeu? Não, claro que vai dar ruim. É porque no Years and Years chega uma hora que os bancos, eles... O sistema financeiro, ele rompe, acabou, entendeu? Mas é porque a gente quer comunidade, a gente quer uma realização mais rápida do nosso desejo, mas aí também, como diria o Schopenhauer lá atrás já, quanto mais rápido for realizar nosso desejo, mais rápido a gente se entedia também, né? Sim. E se esvazia. Mas, então, o ponto parece que essa busca para o caminho civilizatório e tal, não está deixando a gente mais feliz. Não tá, tenho certeza. Pelo contrário, o que a gente faz? Por conta de tudo isso, a gente tenta buscar essa felicidade aonde? Na natureza. A gente faz refúgios, né? A nossa felicidade é tirar férias e ir para uma praia. E tentar se desconectar. Felicidade é se desconectar. Vou ficar sem pegar no celular 5 dias. É uma loucura, né? Mas é que a minha cagada é que eu acho que não tem nenhuma solução dramática para isso que vai resolver. Tipo, vamos virar então tal. Não acho. Acho que a gente vai ter que ir negociando cada etapa da nossa existência, sabe? Preciso disso ou não? Porque a gente não vai, eu não vou conseguir recusar, eu pelo menos, fazer um corte radical e falar, então não tomo mais vinho, não faço mais isso, não sei lá o que, não lido mais com isso aqui, não vou conseguir, não quero conseguir, porque isso aqui me conecta com pessoas que me interessam, de verdade, faz um diálogo que me interessa, então eu não quero desaparecer o YouTube da minha vida, não quero. Mas como é que você negocia esses espaços de estar e não estar? De satisfazer e não satisfazer, de redução e de encontro? Porque eu acho que a grande parada é essa variação. Sabe, assim? É a possibilidade de variação da coisa. E quando você vira monge, pelo menos pra mim, eu não consigo virar monge. Eu não quero virar monge, não consigo virar monge. Engraçado que eu fiquei com uma coisa na cabeça desde nosso vídeo de ontem, pensando por que ele fala que o monge ou o yogi ou essas pessoas que se desconectam da sociedade... Não tem vida. Não tem vida. Ele fala que é um sacrifício, ele está sacrificando a vida. Ele está dizendo que, pro Freud, a vida... Não, aí ele vai propor o trabalho como grande valor, em certo sentido, a produção intelectual, lógico, né, que ele vai propor isso, porque isso é a vida dele, mas ele teve 8 filhos, mas não se relacionou muito com os filhos, então a paternidade não era a questão, propriamente. Mas ele vai falar isso porque ele acha que esse processo do prazer e desprazer, da satisfação, é o que é o impulso vital essencial. E, em certo sentido, se a gente falar dos instintos... Ter prazer e ter desprazer. Ter prazer se a gente falar dos instintos afetivos, que eu falei tanto na semana retrasada, eu acho, a busca e a satisfação estão colocados na gente, em todos os mamíferos e tal, como uma programação de funcionamento. Mas a busca e a satisfação, no caso de um monge, no caso de um yogi, está conectado àquela forma dele também. Sim, então... É claro que ele se frustra também. Não, mas na própria existência. É muito diferente, amor. O índice de frustração de um monge não é uma frustração de alguém que se apaixonou e foi abandonado. Como você sabe? Não me parece que a monja Coen esteja se debatendo, ele foi embora, ela foi embora. Não está acontecendo isso com ela, eu acho. Ela não está vivendo picos de satisfação e depressões radicais de insatisfação. É como se ela tivesse um equilíbrio. É um equilíbrio. Ela modulou aquilo no razoável. Sorte é dela, né? Sorte... Tô falando monja Coen, não tô sacaneando a monja Coen não, tá? Tô só dizendo que... Não, você não achei que você estava sacaneando. Não, então quem diminui os picos, diminui esse grau de variação, que pro Freud tem a ver com isso, a experiência
de realizar, de satisfazer. Sim. O princípio do prazer, que é o Sim. que rege a coisa toda dele, e na sequência o princípio da realidade, que é a adequação do prazer, da busca do prazer ao real. Mas ao que aí o se mundo te dá. aí você considera que uma pessoa tá sacrificando a vida dela porque ela não tá vivendo assim? Eu Isso não tô faz considerando, sentido. não tô concordando com ele, não. Tô falando, ele considera isso. Mas isso pra mim não faz sentido, entendeu? Você Pra não pode vocês. julgar Sim, eu também acho que não. o que cada um vai viver do cada jeito um que vai viver do jeito que vai viver. É que ele, pra ele, qualquer escolha radical dessas é uma falha no projeto. Na ideia do humano. Mas isso é a ideia dele, né? Isso é a ideia dele. A ideia de um cara lá, austríaco lá e tal, específico. No modelo cultural porque europeu. você também não pode considerar masculino. você não pode considerar, por exemplo, que os monges eles não podem se apaixonar? A Monja Coen é casada, né? Inclusive. Podem, O que mas você é tá porque eu acho que é uma falando? paixão. Eu não tô falando nada, eu tô só dizendo. Você é o Freud pra mim. Ah, eu bom. não tenho Freud pra brigar, vou brigar com você mesmo. Tô dizendo que é um apaixonamento mais brando. Ele é mais brando. Como é que você sabe? Porque a proposta tudo é essa. Se não for mais brando, perdeu a Mas proposta. você não sabe quem é Monja Coen, você Não, não tá então lá. tá, deixa eu te falar. Não tem como sacrificar Esquece a a Monja vida da Coen. pessoa Não, porque tô a pessoa resolveu virar monge ou yogi ou resolveu ser padre. Ah, pera aí, amor. Ser padre, então, ser é um padre já modelo mais complicou. radical, porque não tem nem ser sexo. padre e freira porque, já deu uma teoricamente, não tem complicada. sexo. Mas é porque a Não, ideia, por isso que dá errado ser padre, né? a ideia toda do processo é estar menos submetido ao imperativo do desejo. Não é? Mas se a gente entende que não é possível, humanamente, isso não é exatamente possível. Você pode tentar controlar a sua mente, o seu desejo, mas você não vai conseguir de Não, verdade. mas isso é um pouco que Você ele pode tá dizendo. meditar e aí conseguir equilibrar um pouco todas as ondas, As ondas vão baixar do seu lá, cérebro. tá- Mas isso é... Meu amor, mas se você vira um yogi mesmo lá e tal, que é daqueles camaradas que meditam 8 horas por dia ali sentado ali com o Mas coração... desculpa. Posso terminar de falar? Vai, fala. Que é o dose diária não é bater boca. Eu roubei dose diária pra mim, agora virou dose flor. Essa ideia é baixar esse índice de vibração, não me parece que esse cara que seja a mesma experiência que um camarada que tá cheirando pó na night, vivendo, tomando MD e tal, não é, assim, o índice, o pico de coisas é menor, tomara que seja, senão realmente eu não sei pra que ele fez Mas tudo por que você tem uma quantidade enorme de pessoas, por exemplo, que vão pra Índia e são essas pessoas, hippies, loucos, que se drogaram, não sei o que, vão pra Índia e encontram uma outra coisa? Por causa disso mesmo, porque elas não aguentavam mais aquele índice de variação. Elas não aguentavam mais um índice de variação? O corpo não aguentava mais, elas estavam Ou elas exaustas. têm uma outro tipo de droga também que Claro que tem, mas é Que uma droga vem do- branda. que vem do seu próprio corpo. Meu amor, você vai querer considerar que tem o mesmo grau de intensidade, Não, claro que meditação não vou, não. e tomar aquele negócio de heroína e cocaína junto? Não, claro tem. que eu não sei, porque graças a Deus eu nunca fiz nada disso. Graças a Deus. Nem a meditação, nem a heroína Mas e eu tô cocaína. só entendendo que isso é... Graças a Deus, você tá avisando. Não, Graças mas eu a falo Deus. o tempo todo também, graças a Deus. Mas é um processo de abrandar a história. A busca é por Sim. abrandar. Você sai da yoga, quando você tá fazendo yoga praticando mesmo, você volta... É que pra mim a busca não é de abrandar dessas pessoas. É porque aí pra mim tem duas coisas, né? Tem as pessoas. Primeiro que, desculpa o Freud, mas ele tava lá em Viena, na Áustria. Ele não faz ideia do que é um indiano. O que é um yogi indiano Claro mesmo. que ele não faz. Ele não faz Assim- ideia. assim como A gente um indiano sabe não faz o que ideia do que é um passa Freud. na cabeça de um indiano que vira yogi. Porque uma pessoa que nasce na Índia, sei lá, normal, não um cara riquíssimo da Índia, provavelmente, mas uma pessoa que nasce na Índia lá, ele já vive com muito menos do que a gente. Não, ele já é yogi em certo sentido, né? Ele já Faz parte da cultura onde ele Claro, tá inserido. claro, é outra coisa. É outra coisa. Concordo Então você não totalmente. pode dizer que é um sacrifício, que ele está mas ele não sacrificando tá- a mas ele vida não- dele. Ele não está falando disso, ele está falando do cara que tá aqui e que resolve virar yogi. O cara que... Porque aí você... É porque é o- ele tá. Aí Calma, vai me desculpar o Freud, mas ele tá vendo do lugar dele. É óbvio, amor. Ele tá vendo. Mas como se o lugar dele lá, rico austríaco, em Não era 1930. A pessoa que nasce na Áustria, ela já é rica. Você quer conversar normalmente ou não quer? Não, é porque tá me irritando já. Mas você vai dizer que ele tinha uma perspectiva. É óbvio que ele tinha uma perspectiva. Quem não tem? Você vai me dizer que ele não era rico. A Freud pessoa. não era rico. Ele não era rico. Tá, ele Rico era não médico na Áustria, em 1900 ele era pobre. Ele era psicanalista, mas não era um negócio que era muito pop naquela época. Não era pobre, mas ele era formado por uma faculdade em 1900. Eu não vou aqui discutir a biografia do Freud, porque não faz sentido. Mas vai, ele era rico, vai aí. Ele era rico, comparado, Ele né, com o resto do planeta. Ele nasceu num país O que isso importa agora? de privilegiados. Só tô falando que no lugar dele, de branco, a vida era isso. O certo da vida era ter a vida
Entendeu? É você ser uma pessoa ligado ao intelecto, era você buscar claro, isso, era você... claro. Entendeu? Tá, se Mas isso aperfeiçoando, eu totalmente concordo. Mas é que não é. Isso não é, assim... Não, mas quem tá dizendo que é, Ele meu amor? tá dizendo. Mas e quem tá concordando com ele? Eu estou discordando. Tô aqui Você quer ligar pra desconstruindo. ele? Quero. Mas eu não tô dizendo que isso é o certo. Eu sei que não, mas ele tá. É isso que tá me irritando. Meu Deus, tudo bem, ele tem uma visão de mundo, é óbvio, todo mundo tem, você tem a sua, ele tem a dele. A minha é mais aberta, né? Não sei, aparentemente tá bem agressiva a sua. É porque eu tenho raiva dele às vezes. É bom, mas o meu ponto aqui não é concordar com Freud ou não, é só usar alguns princípios que ele tá colocando em Eu cena. tô brincando, sim, mas eu tô... Inclusive, não concordo com trocentas coisas que ele fala. Eu tô tentando... eu acho que ele não tem noção de várias coisas. Eu acho que ele não tem nem como ter noção de várias coisas. Ele acha que a perspectiva dele é a que faz sentido. Ele não tá realmente falando, mas como é que a gente faz? Porque pra mim, o que a gente tá tentando fazer é como é que a gente faz. Só que tem uma perspectiva que tá entrando aqui, óbvio, que é a minha e nesse momento a sua também. É, porque é Como é que a gente engraçado faz? que ao mesmo tempo que ele ficou estudando a mente humana e tudo isso, ele não saiu do lugar dele para olhar outras mentes, assim. Cara, dentro da perspectiva de um homem austríaco e tal, ele tentou bastante, ele leu muitas outras coisas, ele foi pesquisar, só do cara tá falando da yoga em 1930 na Áustria. Mas é porque aí ele conheceu esse Conheceu amigo. porque ele quis conhecer, quis conversar, e aí ele quis ler, aí ele foi ler o mito lá tal, e aí tava surgindo a antropologia, ele falou, bom, o que tá acontecendo? É uma pessoa que tá minimamente curiosa. É lógico que ele é tapado na coisa dele. O relativismo cultural não tinha chegado ao mundo assim como tá hoje em dia. A gente nesse sentido tá vendo de lugares muito mais, né, pô, olha o que existe. Olha o que existe, caramba, tem tudo isso. A gente, até por conta do avião e da comunicação e de tudo isso, a gente pode saber o tanto de coisa que existe. Só tem antropologia porque tinha barco. Sim, porque a gente pôde, totalmente. então, viajar pra ver outra galera e falar, uou, olha que existe. Mas é muito louco, pensando nele, pensando na vida que ele teve, o lugar onde ele nasceu e tal, e pensando na gente, que a gente vive, de certa forma, nós, latinos, americanos aqui, a gente a nossa cultura vem dessa cultura. A gente não aprende na escola a nossa cultura. Não, A gente não aprende na escola... Os africanos e os índios. Os africanos e os índios. A gente não aprende na escola que, na verdade, existia um processo para acabar com a escravidão no Brasil, onde tinham vários negros que encabeçando movimentos e reações e tal. A gente aprende que foi a princesa portuguesa que assinou o negócio. Não, amor, eu concordo totalmente com você. Só que mas é porque isso é a Europa. É a Europa dominadora. Mas continua. O louco é que continua. Continua. Eu lendo Freud. A gente continua se baseando nessa cultura que é a cultura dominante do planeta. Sendo que, desculpa, não é... A China é o maior país do mundo. A maior população do mundo. A gente não sabe nada sobre a cultura chinesa. Nada. Zero. O que você sabe sobre a cultura chinesa? Eu não sei nada. Eu não sei, amor. Bom, tá bom. É porque isso encerra... Beleza, e aí pra onde que a gente vai com isso? Não, a gente não vai pra lugar nenhum. É só porque eu tô dizendo. O que, ao mesmo tempo que, claro que ele tá estudando a psique humana e tudo isso... O que ele tá dizendo que é o que causa angústia na gente, ou tristeza na gente, ou tudo isso... Ele tá dizendo baseado da onde ele veio. Se a gente fosse ler um cara... Ele tá dizendo baseado na clínica que ele fez por 40 anos. Sim. É um mundo que ele tá observando. Ele tá falando só de onde ele pode falar, coitado do cara também. Sim. Como é que você quer que ele fale? Ele viria a ter de si mesmo e fale de outro lugar? Ele só pode falar de onde ele está. Mas ele tá observando europeus, brancos, 1900, aquela que tinham dinheiro para pagar ele. Não tinham dinheiro. Ou que estavam afim, que tinham pais e pessoas estavam afim de falar, não, vai nesse cara, esse médico é interessante, ele tem uma nova forma de enxergar as coisas e tal, não. Que é uma classe, né? Até certo ponto não é tão... Você tá colocando nos termos da sua vida agora o que é a psicanálise agora. Da classe dominante, quem pode pagar R$300 para ser atendido. Não é exatamente assim lá. Não, eu sei. Mas tudo bem. Pode não ser exatamente assim. Tanto é que a pessoa era atendida e tratada 6 vezes na semana durante um ano. Se você fosse pagar o que é o equivalente a pagar hoje em dia, que é o outro, que eu já falei muito disso aqui também, mas continua. Onde é que você quer chegar com isso? Vai acabar o vídeo, eu vou passar 7 horas baixando. Eu quero chegar que eu tenho que estar aqui no Dose Diária fazendo o meu papel, que é de quebrar isso e romper com esse negócio. Não, o que eu tô dizendo é que se ele olhasse de outras culturas, outras formas de viver, a felicidade ou a infelicidade podem estar em outros lugares, entendeu? Podem, mas acho que não deixa de ter infelicidade. Não, claro que não, nunca vai deixar de ter infelicidade. Mas o que ele está dizendo é que a questão é do humano a busca por satisfação e prazer e a frustração quando não consegue?
É do humano, de modo geral, do chinês também? É Acho isso? que é, mas aí como é que você lida com... A civilização ajuda isso ou não? Que caminho civilizatório ajuda isso e qual que atrapalha? Eu concordo que sim, mas vamos pensar assim, os chineses vai acabar? Vai. Pode continuar? É porque eu tava lendo outro dia, os chineses eles trabalham em média 12 horas por dia, né? Vai acabar. Eles trabalham, pode continuar depois? Não pode continuar. Não pode continuar. Bom, gente, então foi minha participação. Eu ia chegar aqui no... Vai lá. Os chineses. Não, é porque eu tava lendo outro dia. Acabou o tamanho do clipe. Ai, vai. A gente continua aqui, porque eu quero chegar. Os chineses trabalham uma média de 12 horas por dia, né? Eles trabalham, parece que assim, eles chegam 7 horas da manhã no serviço, aí eles ficam, aí eles saem pra almoçar, eles voltam, todos eles dormem 1 hora. Eles continuam trabalhando até, tipo, 9 da noite. Só pra entender, você tá defendendo que o modelo chinês é melhor do que o Não, nosso? não tô defendendo nada. Eu tô dizendo que pra eles... Imagina o que é pra essa pessoa, condicionada desse jeito, que trabalha 12 horas por dia, o que é a não satisfação e a satisfação. Onde que ele encontra prazer? Onde é que ele encontra prazer e onde é que ele encontra... Onde é que tá a infelicidade e onde é que tá o prazer. Porque pode ser que pra esse cara que trabalha 12 horas por dia, que é um obsessivo, que é muito diferente da gente, por exemplo... Ele não é um obsessivo, é bem diferente, bem distante de um obsessivo. O obsessivo é um modelo que vem A do gente Freud. não sabe, mas assim, eles então, são... você não pode usar esse modelo pra falar desse cara. Esse que é o ponto. É, mas onde é que ele... Você tá entendendo? Porque ele vive numa outra cultura, onde o normal é esse. Sim. O normal é você dormir 6 horas, trabalhar 12 e sei lá o que você faz com as outras 2, entendeu? Tomar banho e comer. Até aí eu vivo esse mesmo modelo. Eu trabalho um pouco mais que 12 horas, acho que metade da galera Você aqui não é trabalha mais... numa empresa que você chega às 7 claro que e não. fica até 1 da tarde, aí você Mas come... muita gente trabalha. Muita gente no Ocidente também trabalha. Empresas trabalham 9, 10 horas por dia. Quem é Uber trabalha 16 horas por dia, come andando ali. Pois é, então o que que... É um modelo chinês capitalista, de qualquer forma, né? Os chineses é um modelo autoritário capitalista. É diferente por causa disso, né? Bom, tem diferenças na estrutura social, mas é um modelo de produção radical, né? Pois é, mas aí eu me pergunto, onde é que tá a felicidade dessas pessoas? Porque a maior parte do tempo talvez seja de infelicidade mesmo, né? Mas eu acho que a maior parte do tempo sempre é de infelicidade, né? Ou não é? Na nossa vida também. Eu não sei, eu acho que tem pessoas que não. Eu acho que a Monja Coen, por exemplo, talvez ela tenha um nível de felicidade maior. Não, acho que não. Acho que ela tem um nível de variação menor. Por que vocês acham? Porque aí não estamos falando de felicidade, se a gente usar felicidade como... O que é felicidade? O que é felicidade? A felicidade para ele é encontrar prazer, né? A distensão, a diminuição do tensionamento, o princípio do prazer. Pois é, a gente mas pode se falar você de outro modelo de felicidade? Esse vídeo vai levar 12 horas para baixar então vamos nessa acabar internet. o vídeo, gente. Desculpa, minha participação foi... Não, tá tudo certo. É só porque agora eu vou terminar aqui, aí eu vou sentar no computador e vou ficar até amanhã às 8 horas da manhã olhando para esse negócio, tentando fazer. E esse é meu modelo de trabalho. Modelo de trabalho youtuber. É ficar nessa coisa. Mas eu acho que é melhor que o chinês, sem dúvida, na minha opinião. Mas a pergunta, então, no final das contas, é o que podem ser os modelos de felicidade? Porque também o quanto mais você tem tensionamento, tô falando dos chineses porque se você trabalha 12 horas por dia no seu dia, tipo, metade da sua vida trabalhando, aí você tem 6 horas que você dorme, mas você dorme 1 hora no trabalho, que é acordado lá que você dorme 1 hora no trabalho, e você de repente sai de vez em quando. O tensionamento é tão grande, você tá o tempo todo tão tensionado, pensando na ideia do Freud, que qualquer alívio... Mas aí é o modelo de tirar o sapato apertado no final do dia, que a gente já falou também, mas isso não me parece ser uma boa ideia. O meu ponto é assim, simples assim. Se a gente... Vou tentando fechar o negócio. Se a gente disse aqui que tem pra ele, usando o modelo dele que a gente pode discordar, que tem a natureza, o corpo, que também é natureza em certo sentido, e as outras fontes de sofrimento são sociais, culturais e tal e tal. Como é que a gente caminha num processo civilizatório, ou de revisão do processo civilizatório, para ter uma vida mais razoável? Ou o que a gente teria que pensar? Que a gente tem que ter menos. O que vocês acham? A gente tem que querer menos. Aí se a gente voltou pro modelo oriental. Não, ou então você tem que olhar e falar, eu queria muito esse sapato.
Nossa, eu gostaria muito de comprar esse carro, gostaria muito de comprar esse carro, gostaria muito de comprar esse carro. Você vai lá, olha o carro, vê o carro, fala, caraca, queria muito esse carro. E depois você olhar e falar, eu preciso mesmo desse carro? Então, o modelo que ele está propondo a pulsão, o desejo mediado, elaborado. É, elaborado. Eu queria realmente. É porque dizer tenho que querer menos, eu acho que não resolve no nosso modelo ocidental. Não, estamos aqui no Ocidente, né? Não estamos na China, estamos aqui no Ocidente e tal. Dizer eu preciso querer menos, não me parece, no meu processo agora de clínica da autoescrita, não me parece um bom caminho. Não, eu não acho que a gente tem que se obrigar a querer menos, porque eu não acho que isso é possível. Mas, por exemplo, se você nasce num lugar, se você nasce aqui... Considerando o nosso processo civilizatório, não é se eu nasço num lugar, se eu sou índio, se eu sou sei lá, eu não sou índio, eu sou essa pessoa aqui e tal, e temos aqui essas pessoas que não são índias, eu acho, que estão aqui. Como é que faz para pensar modelos civilizatórios para o Ocidente, ou para o mundo de modo geral, assim, que pensando nas variações tônicas do mundo, mas que são menos escrotos, e que produzem menos sofrimento, e que produzem vidas menos sacanas? Essa acho que é a pergunta. Primeiro a gente demite o presidente. Gente, então... O ministro da Economia também, que tá querendo acabar com a nossa vida, né? Vou interromper esse vídeo, porque senão eu realmente não vou conseguir colocar ele amanhã já, a essa altura. Mas se a gente demitir essas pessoas... Tá, para de ser sacana, amor. Tô falando sério. Eu também. Aí a gente... É sério, eu não vou conseguir baixar o vídeo. Eu vou parar. É porque não adianta, porque o que tá acontecendo é que a galera atualmente no mundo tá só fazendo processos piores, querem só piorar a vida eu acho das que pessoas. Gente Eu digo os países, entendeu? Tem um debate muito legal entre o Zizek e o Jordan Peterson, vou botar aí embaixo. Que é essa eu quero discussão ver, eu não vi. Você falou sobre qual modelo seria mais razoável pra gente. O que eles falam? Muita coisa, são 3 horas, mas inclusive sobre a China, meu celular tá tocando. Ai. Ou sei lá. Gente, era isso. Minha participação foi polêmica. Amanhã a gente tenta encerrar esse negócio aqui. Vocês querem que eu não volte mais? Porque é melhor quando ele fala sozinho, não é? Que fica mais... Para, amor, de cena. Tá bom. Eu vou embora. Muito obrigado. Eu vou embora. Muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, vai saber. E aí comentem aí embaixo pra gente tentar abrir possibilidades dessa discussão, que eu acho que realmente é talvez a mais importante que a gente tem. Não sei se é, mas me parece que é uma das. Tá? E aí me digam o que vocês acham aí embaixo, tá bom? E amanhã a gente volta tentando fazer um terceiro vídeo dessa série, mas menos brigando, né? Não sei. Vai acabar. Vai voltar pra começar a falar. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã.